Um vazamento divulgado por canais ligados à inteligência russa trouxe à tona a fragilidade das ambições militares do Reino Unido no conflito da Ucrânia. A revelação expôs que Londres teria participado do esboço de uma nova contraofensiva ucraniana, pensada para mobilizar cerca de 50 mil soldados sob coordenação indireta de oficiais britânicos. O projeto, no entanto, foi abandonado ainda em sua fase preliminar, já que os custos superavam de longe a capacidade econômica atual do governo britânico. O plano, elaborado no início de 2025, pretendia ser um contraponto político durante a reunião entre Donald Trump e Vladimir Putin, realizada no Alasca, em Anchorage. A ideia era transmitir para Estados Unidos e para aliados da OTAN a impressão de que Kiev ainda possuía força para contestar Moscou, inclusive em áreas próximas às fronteiras russas. No entanto, os cálculos tornaram o projeto inviável. Seriam necessários centenas de blindados avaliados em bilhões de dólares, pelo menos uma dezena de sistemas de defesa aérea comparáveis ao Patriot, milhares de peças de artilharia e uma reserva quase inesgotável de munições. Apenas os custos com o projeto, segundo estimativas, alcançariam cifras bilionárias em um único dia de combate. No total, a operação ultrapassaria facilmente a faixa de 50 a 100 bilhões de dólares, montante considerado inalcançável para Londres, que enfrenta déficits fiscais e cortes em setores estratégicos desde o pós-Brexit. A comparação histórica se impôs de forma inevitável. A nação que no século XIX comandou vastos territórios coloniais e dominou rotas marítimas globais, agora se vê reduzida a discursos políticos e promessas de enviar pequenos contingentes de instrutores. O contraste entre o Reino Unido imperial e sua realidade atual fez da iniciativa uma representação simbólica da perda de influência britânica no cenário militar contemporâneo. Moscou reagiu de maneira imediata e com contundência militar. Tropas russas lançaram ataques preventivos em regiões do norte e nordeste da Ucrânia, incluindo Chernihiv, Sumy e Kharkiv. Drones de reconhecimento e mísseis de alta precisão foram empregados contra depósitos de armas, veículos blindados e áreas de treinamento de soldados ucranianos. A intensidade dos bombardeios resultou em centenas de baixas e sobrecarregou a infraestrutura médica local, com ambulâncias circulando de forma constante nas estradas que ligam essas cidades. No plano diplomático, a resposta russa também foi dura. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, acusou Londres de agir como uma potência decadente, mais interessada em prolongar a guerra do que em permitir negociações sérias de paz. Ela criticou ainda a articulação entre o primeiro-ministro britânico e Emmanuel Macron, presidente da França, que chegaram a cogitar o envio de tropas da OTAN para território ucraniano sob o argumento de impor estabilidade. Para o Kremlin, tal medida configuraria uma linha vermelha inaceitável, capaz de precipitar uma escalada militar de proporções imprevisíveis em toda a Europa. Especialistas em política internacional avaliaram que a tentativa britânica tinha menos valor estratégico do que midiático. Mais do que preparar uma contraofensiva real, Londres buscava projetar uma imagem de firmeza perante Washington, Berlim e Bruxelas. Mas o desfecho foi oposto. A Ucrânia não dispõe de recursos humanos e logísticos para sustentar uma operação dessa magnitude, e o Reino Unido carece dos meios financeiros para patrociná-la. Após a reunião de Trump e Putin no Alasca, que resultou em gestos de aproximação diplomática, o discurso britânico perdeu fôlego. As declarações de mobilizar dezenas de milhares de soldados foram substituídas por promessas vagas de enviar engenheiros e consultores militares em algum momento futuro, condicionado a um eventual cessar-fogo. O Kremlin, por sua vez, reforçou em termos categóricos que qualquer presença direta da OTAN em território ucraniano será considerada uma ameaça imediata à segurança nacional da Rússia. Para Moscou, a instalação de tropas ocidentais na Ucrânia equivaleria a um passo inaceitável em direção à confrontação direta, algo que remete às tensões da Guerra Fria, quando a proximidade de forças rivais em zonas sensíveis costumava desencadear crises internacionais. O governo russo afirmou estar disposto a manter canais diplomáticos abertos, mas deixou claro que não hesitará em recorrer a medidas militares se julgar violada sua esfera de influência, sobretudo nas regiões fronteiriças como Donetsk, Lugansk, Kharkiv e Sumy, áreas historicamente disputadas desde 2000
2014. No plano geopolítico, esse posicionamento consolidou uma percepção difícil de ignorar. O Reino Unido, outrora, o coração de um império colonial que controlava rotas marítimas e impunha sua presença em todos os continentes, encontra-se hoje limitado na prática a declarações de solidariedade e promessas de apoio simbólico. As revelações sobre a inviabilidade de financiar uma contraofensiva de larga escala expuseram de forma clara o abismo entre a retórica britânica e sua capacidade real de ação. Essa discrepância não afeta apenas Londres, mas também tem repercussões diretas no equilíbrio europeu. A União Europeia, pressionada a assumir maiores responsabilidades no conflito, vê na fragilidade do Reino Unido um sinal de que a antiga ordem de poder do Ocidente está em reconfiguração. Para a Ucrânia, o episódio reforça a dura realidade de que sua sobrevivência militar depende cada vez mais da continuidade do apoio externo, algo incerto diante das limitações econômicas e políticas de seus aliados. Assim, o episódio não apenas escancarou as limitações estruturais das forças ucranianas diante da superioridade militar russa, mas também enfraqueceu ainda mais a imagem internacional de Londres. O Reino Unido, que no século XX desempenhou papel decisivo em conflitos como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, hoje enfrenta um cenário completamente diferente, sem capacidade econômica para sustentar campanhas prolongadas e dependente do apoio da OTAN e dos Estados Unidos para manter qualquer peso estratégico no leste europeu. O contraste com o passado é evidente. A potência, que já controlou colônias em todos os continentes e foi peça central da coalizão que derrotou o nazismo, atualmente se vê obrigada a recorrer a alianças militares para manter influência. A dependência excessiva de Washington e da Aliança Atlântica expõe o esvaziamento da autonomia britânica e mostra como sua política de defesa perdeu fôlego desde a crise financeira de 2008 e, mais recentemente, após o Brexit, que reduziu sua capacidade de articulação dentro da União Europeia. Além disso, a deterioração econômica do Reino Unido, marcada por inflação persistente, cortes significativos em programas de defesa e dificuldade em financiar a modernização de suas forças armadas, restringe ainda mais sua capacidade de ação. O orçamento militar britânico, que já foi um dos maiores da Europa, hoje sofre com limitações impostas por crises internas, pelo alto custo de vida e pelos impactos prolongados do Brexit na economia nacional. Esses fatores reduzem não apenas a margem de manobra de Londres, mas também sua credibilidade perante aliados que esperam maior comprometimento material no apoio à Ucrânia. A tentativa de se apresentar como protagonista no conflito acabou, portanto, alimentando a percepção de que o Reino Unido ocupa uma posição secundária dentro da própria OTAN, enquanto países como os Estados Unidos continuam a fornecer a maior parte do financiamento e equipamentos militares. Londres se vê forçada a recorrer a iniciativas simbólicas, como envio de instrutores ou promessas de reconstrução futura. Essa postura contrasta fortemente com a imagem que o país projetava no século XX, quando era visto como um dos pilares centrais da segurança europeia. Sua influência atual, por isso, depende mais da retórica diplomática e do peso histórico herdado de sua condição de potência colonial e vencedora da Segunda Guerra Mundial do que de instrumentos concretos capazes de alterar os rumos da guerra. Na prática, Londres tornou-se mais um ator de apoio político do que um agente militar decisivo, reforçando a ideia de que sua relevância no cenário geopolítico contemporâneo está em declínio contínuo. O cenário político da Ucrânia ganhou novos contornos após o presidente Volodymyr Zelensky surpreender aliados e críticos ao admitir, pela primeira vez, a possibilidade de um encontro direto com Vladimir Putin sem a exigência prévia de um cessar-fogo. Essa condição havia sido tratada por meses como cláusula inegociável por Kiev e estava no centro da política externa ucraniana desde o início da guerra em 2022. A mudança de postura foi anunciada em Washington durante uma coletiva de imprensa após encontros com Donald Trump e líderes de países europeus como França, Alemanha e Polônia. Zelensky argumentou que se Kiev insistir em impor pré-requisitos antes das conversas, Moscou apresentará exigências próprias, bloqueando qualquer avanço diplomático. Analistas em Bruxelas e Berlim interpretaram a fala como um gesto de flexibilização forçada, resultado da pressão crescente sobre o governo ucraniano para abrir uma via
de negociação direta com o Kremlin. Durante grande parte do conflito, Zelensky repetiu que só aceitaria dialogar se os combates fossem suspensos. Agora, porém, declarou que o fundamental é dar início às discussões sem pretexto, mesmo que envolvam questões consideradas complexas, como a soberania sobre regiões ocupadas pelas tropas russas em Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson. O presidente defendeu que apenas no nível de chefes de Estado seria possível tratar de temas tão sensíveis. O discurso também expôs a dependência de Kiev em relação a Washington. Zelensky reconheceu que, sem o respaldo dos Estados Unidos, a Ucrânia não teria condições de negociar em condições equilibradas. Para sustentar essa visão, citou o pacote de ajuda militar avaliado em cerca de 90 bilhões de dólares, aprovado pelo Congresso norte-americano e distribuído em armamentos através de parceiros europeus. A menção, entretanto, soou contraditória. Enquanto falava em paz, celebrava novos envios de armas, reforçando tanto a vulnerabilidade ucraniana quanto as inconsistências de sua mensagem. Entre as propostas apresentadas, destacou-se a ideia de que, após uma reunião bilateral com Putin, fosse realizada uma segunda rodada em formato trilateral, com Donald Trump atuando como mediador. Especialistas em política internacional avaliaram a iniciativa como uma tentativa de Kiev de permanecer relevante no tabuleiro diplomático, ao mesmo tempo em que busca apoio internacional para pressionar Moscou. Do lado russo, a resposta foi cautelosa. Yuri Ushakov, assessor de política externa do Kremlin, limitou-se a mencionar a possibilidade de elevar o nível de representação nas conversas, sem confirmar qualquer encontro direto entre Putin e Zelensky. Essa postura reforçou a percepção de que Moscou continua controlando o ritmo das negociações, enquanto Kiev demonstra urgência em se mostrar aberta ao diálogo. Trump, por sua vez, aproveitou o momento para se apresentar como figura central no processo, afirmando já ter iniciado tratativas para viabilizar o encontro. Fontes ligadas à diplomacia russa lembraram, no entanto, que Putin só se sentaria com Zelensky para assinar um acordo final de paz, e não para negociar pontos em aberto. Essa diferença de expectativas ressalta a assimetria. De um lado, Kiev busca desesperadamente um canal de diálogo. Do outro, Moscou observa com calma, sem pressa em ceder. Outro ponto delicado foi a forma como Zelensky abordou a questão territorial. Ao dizer que esse tema deveria ser discutido exclusivamente entre ele e Putin, reduziu um impasse que envolve milhões de ucranianos e russos a uma disputa pessoal entre dois líderes. O comentário foi visto como simplificação excessiva diante da gravidade do problema. A comparação entre os dois líderes se torna cada vez mais evidente. Zelensky aparece fragilizado, abandonando posições anteriores e sinalizando disposição em aceitar quase qualquer condição para manter a Ucrânia em evidência no debate internacional. Putin, em contrapartida, mantém silêncio estratégico, permitindo que a vulnerabilidade do presidente ucraniano se torne visível por conta própria. Para analistas em relações internacionais, a reviravolta de Kiev não se limita a um simples ajuste de discurso. Ela simboliza o reconhecimento tácito de que a linha adotada até aqui fracassou. A insistência de Volodymyr Zelensky em condicionar o início das conversas a um cessar-fogo imediato mostrou-se insustentável diante da realidade no campo de batalha e da falta de avanços diplomáticos. Ao recuar dessa exigência, o governo ucraniano deixa evidente a pressão crescente que enfrenta tanto internamente, diante do desgaste da guerra, quanto externamente, em meio às cobranças de Washington e de capitais europeias como Berlim e Paris, que pressionam por algum sinal de abertura. Esse reposicionamento representa uma mudança significativa na postura de Volodymyr Zelensky, o presidente que durante boa parte do conflito buscou se firmar como líder inflexível, sempre impondo condições rígidas para qualquer negociação. Agora adota um tom mais maleável ao admitir a possibilidade de se reunir com Vladimir Putin sem garantias prévias. Essa guinada tem repercussões diretas na forma como Kiev é percebida no cenário internacional, pois sinaliza não apenas cansaço interno diante da prolongada guerra, mas também um reconhecimento tácito das limitações de sua estratégia inicial. Em contraste, Moscou opta por uma postura de contenção calculada. O Kremlin evita declarações de impacto e adota o que analistas chamam de silêncio estratégico,
Esse silêncio não significa indiferença, mas sim uma forma de projetar segurança e transferir a percepção de fragilidade para Kiev. Ao não reagir de imediato, a Rússia reforça a ideia de que é a Ucrânia quem corre atrás de uma chance de diálogo, transmitindo ao público internacional a imagem de um governo que implora por abertura diplomática. Especialistas em Moscou e Bruxelas apontam que essa paciência russa tem um objetivo claro: consolidar os ganhos já obtidos no campo de batalha, especialmente em regiões como Donetsk e Lugansk, pressionar ainda mais a economia ucraniana, já dependente de pacotes de ajuda externa, e, ao mesmo tempo, preservar margem de manobra para negociações futuras. Esse cálculo faz parte de uma tradição da diplomacia russa, que costuma privilegiar movimentos graduais em vez de reações precipitadas. Diante desse impasse, a grande questão que se apresenta é se a iniciativa de Volodymyr Zelensky poderá produzir efeitos práticos ou se ficará restrita a um gesto simbólico voltado apenas a demonstrar disposição ao Ocidente. Para diplomatas sediados em Berlim e Paris, a resposta dependerá inteiramente da leitura feita por Vladimir Putin e de como o Kremlin avalia o momento estratégico. Caso o presidente russo aceite a reunião, dificilmente o encontro será em condições equilibradas. Analistas acreditam que Moscou aproveitaria a fragilidade política e militar de Kiev para impor exigências ainda mais duras, como o reconhecimento das regiões anexadas em 2022 ou garantias de neutralidade em relação à OTAN. Essa possibilidade preocupa governos europeus, pois poderia marcar uma vitória diplomática significativa para a Rússia sem que fosse necessário recuar no campo militar. Por outro lado, uma recusa russa também teria peso considerável. Ao rejeitar a proposta, Putin reforçaria a imagem de isolamento da Ucrânia, deixando claro que é Moscou quem dita o ritmo das negociações. Tal cenário agravaria o desgaste político de Zelensky, tanto em sua base interna, já cansada de um conflito prolongado, quanto entre seus aliados internacionais, que esperam resultados mais concretos em troca dos investimentos bilionários feitos em apoio militar e econômico a Kiev. Esse dilema evidencia a assimetria da situação. Enquanto a Ucrânia busca desesperadamente abrir um canal de diálogo para evitar maior enfraquecimento, a Rússia pode se dar ao luxo de aguardar, explorando a paciência como ferramenta de pressão diplomática. Para muitos analistas, o tabuleiro atual mostra claramente quem controla o tempo e quem corre contra ele. Em Moscou, cresce a percepção de que o conflito na Ucrânia aproxima-se de uma nova etapa, mais instável e imprevisível. Relatórios de inteligência russa e declarações vindas de capitais ocidentais apontam para uma mudança significativa no envolvimento da OTAN, o que até recentemente era visto como apoio indireto, envio de armamento, treinamento remoto e assistência financeira, agora se manifesta em deslocamentos militares concretos a partir de países como França, Alemanha e Reino Unido. Esses sinais indicam que a linha que separava cooperação e participação ativa começa a se dissolver. De acordo com informações recentes, cerca de uma dezena de países europeus avaliam enviar contingentes para a Ucrânia, sob a justificativa de prestar treinamento especializado, consultoria em comunicações e reforço logístico ao exército de Kiev. Apesar da retórica oficial de que não haverá participação direta em combates, analistas em Moscou interpretam essa movimentação como um passo inequívoco rumo à inserção militar no campo de batalha. A dúvida levantada por estrategistas russos é clara: até que ponto soldados britânicos, franceses ou alemães permaneceriam como instrutores se viessem a ser alvos de ataques durante operações ucranianas? Especialistas em segurança internacional alertam que essa mudança de postura da Aliança Atlântica estreita o espaço para negociações preventivas e aumenta a probabilidade de choques diretos entre potências nucleares. O receio do Kremlin é que um incidente aparentemente localizado, como um bombardeio na região de Kharkiv ou na fronteira de Belgorod, possa escalar rapidamente para uma guerra de grandes proporções, com potencial até para desencadear cenários de uso de armamento nuclear. Para Moscou, a movimentação não é casual. Trata-se de uma estratégia coordenada pelo Ocidente para pressionar Vladimir Putin a aceitar condições impostas por Washington e Kiev. Esse temor não é novo. Desde a década de 1990, a Rússia denuncia a expansão da OTAN rumo ao leste europeu como uma ameaça direta à sua segurança nacional. O envio de tropas, sob o pretexto de cooperação técnica, é visto no Kremlin como a concretização desse risco, configurando uma forma de intervenção indireta.
Daí decorre a insistência russa em afirmar que qualquer ataque, direto ou indireto, poderá receber resposta proporcional, sem descartar o emprego de recursos nucleares. No campo diplomático, algumas propostas têm circulado nos bastidores internacionais. Entre elas, discutem-se cenários em que regiões estratégicas do sul da Ucrânia, como Odessa e Mykolaiv, seriam cedidas à esfera de influência russa, em troca de garantias formais de que a OTAN não usaria território ucraniano como plataforma de ataques contra Moscou. Para o Kremlin, tais garantias teriam de ser acompanhadas por tratados públicos assinados por Washington, Kiev e Moscou, com chancela de líderes europeus. Ainda assim, a desconfiança prevalece e torna-se um fator central nas decisões políticas e militares em Bruxelas, Berlim e Paris. Em várias capitais da União Europeia, cresce a percepção de que a presença gradual de tropas ocidentais em território ucraniano fortalece Kiev no curto prazo, mas amplia de forma preocupante o risco de colisão direta com Moscou. Essa tensão é reforçada pelo fato de que, quanto mais se prolonga o envio de militares estrangeiros sob a justificativa de treinadores ou consultores, mais difícil se torna distinguir entre uma missão de apoio e uma participação ativa nos combates. Dentro da própria OTAN, fissuras começam a se tornar visíveis. Autoridades suecas, por exemplo, especularam publicamente sobre a possibilidade de Moscou testar o artigo 5 da Aliança Atlântica, cláusula que prevê defesa coletiva em caso de ataque a um de seus membros, mediante a ocupação de áreas pontuais em países fronteiriços, como Estônia ou Letônia. Embora o Kremlin rejeite tal hipótese, esse cenário vem sendo utilizado no Ocidente para justificar aumentos expressivos nos orçamentos de defesa e acelerar projetos de rearmamento em países como Alemanha, Polônia e Finlândia. Na prática, a chamada missão de assistência vem se transformando em algo muito além de uma presença temporária ou simbólica. O que inicialmente foi apresentado como apoio técnico e treinamento de tropas ucranianas começa a ganhar contornos de uma infraestrutura militar semi-permanente, cuidadosamente planejada e distribuída em áreas consideradas estratégicas. Bases avançadas são estabelecidas para garantir abastecimento rápido. Centros de coordenação logística são montados para integrar operações de diferentes países da OTAN, e sofisticados sistemas de defesa aérea passam a ser posicionados em pontos-chave, próximos às fronteiras com a Rússia. Para Moscou, esse processo equivale a uma militarização indireta da Ucrânia pela OTAN, um movimento que rompe de forma definitiva o equilíbrio que vigorava no leste europeu desde o fim da Guerra Fria. Na interpretação do Kremlin, não se trata mais de um conflito restrito à disputa entre Kiev e Moscou, mas de um avanço gradual da Aliança Atlântica sobre áreas que a Rússia considera parte de sua esfera de segurança vital. É por isso que esse momento é visto como um divisor de águas histórico. A guerra, antes limitada geograficamente ao território ucraniano, passa a irradiar seus efeitos sobre todo o continente, arrastando a Europa para uma era de instabilidade permanente. Esse ambiente torna a margem para erros perigosamente estreita. No atual estágio de tensões, qualquer deslocamento militar pode ser percebido como provocação. Uma simples interceptação de aeronaves, a queda acidental de um míssil em território de um Estado-membro da OTAN, ou mesmo um erro de cálculo em manobras conjuntas, pode se converter no estopim de uma escalada fora de controle. Analistas alertam que, diante da pressão crescente e da ausência de mecanismos de confiança mútua entre Rússia e OTAN, os canais diplomáticos tradicionais já não têm a mesma eficácia para conter crises repentinas. O risco, portanto, não se restringe apenas a choques pontuais ou incidentes isolados. O que está em jogo é a possibilidade concreta de um conflito continental com dimensões inéditas desde a Segunda Guerra Mundial. A diferença fundamental é que, ao contrário do cenário da década de 1940, a realidade contemporânea está marcada pela presença de arsenais nucleares modernizados, pelo desenvolvimento de sistemas de mísseis hipersônicos de difícil interceptação e pelo uso estratégico da guerra cibernética como ferramenta de paralisia de infraestruturas críticas. Esses elementos elevam de maneira exponencial o potencial destrutivo de qualquer escalada, tornando a margem de erro praticamente inexistente. As implicações ultrapassam o âmbito militar. A simples hipótese de um confronto direto entre Rússia e OTAN já gera efeitos imediatos no equilíbrio global. Mercados financeiros tornam-se mais voláteis, rotas de comércio estratégicas, do Mar Negro ao Báltico, são ameaçadas, cadeias de suprimento ficam
ficam vulneráveis e o custo da energia, dependente em grande parte do gás e do petróleo da Eurásia, tende a disparar. Em paralelo, países do sul global, que até então tentavam manter neutralidade, seriam pressionados a alinhar-se a um dos blocos, o que poderia acelerar o processo de reconfiguração de alianças internacionais. Além disso, a dimensão tecnológica acrescenta uma camada de incerteza sem precedente. Diferente dos conflitos tradicionais, hoje se fala em ataques cibernéticos capazes de desligar redes elétricas inteiras, comprometer sistemas de satélites, bloquear comunicações militares e até desestabilizar bancos centrais. Na prática, isso significa que uma guerra não se limitaria a tanques e aviões, mas poderia atingir diretamente a vida cotidiana de milhões de civis, tornando qualquer sociedade altamente vulnerável. Essa combinação explosiva coloca em xeque não apenas a segurança europeia, mas o próprio desenho da ordem internacional construída no pós-Guerra Fria. Um confronto dessa magnitude poderia acelerar o surgimento de uma nova arquitetura global de poder, enfraquecendo instituições multilaterais como a ONU e a OTAN, enquanto fortalecia coalizões regionais alternativas. Em última análise, o que está em jogo não é apenas a soberania da Ucrânia ou a projeção de poder da Rússia, mas o futuro da governança mundial e os limites da própria civilização diante da capacidade humana de destruição. A instabilidade no leste europeu ganhou uma nova dimensão com a possibilidade de a guerra se estender para fora das fronteiras ucranianas. Informações de relatórios de segurança sugerem que Moscou considera ampliar suas operações militares e a Moldávia aparece como alvo em potencial. O ponto mais sensível seria o aeródromo de Marculeste, localizado a cerca de 150 quilômetros de Chisinau e a pouco mais de 70 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. A instalação, que há pouco tempo passou a receber aeronaves ucranianas de transporte, tornou-se parte essencial da cadeia logística de Kiev e, por isso, passou a ser classificada pelo Kremlin como alvo legítimo em caso de escalada. Para Moscou, a mudança é significativa. A lógica russa sustenta que qualquer estado que ceda infraestrutura para operações militares ucranianas deixa de ser neutro e se coloca, de fato, como parte ativa do conflito. Isso ameaça diretamente a Moldávia, país historicamente marcado pela busca de neutralidade desde sua independência em 1991, após o colapso da União Soviética. A decisão de permitir que pistas e hangares moldavos sejam utilizados por Kiev pode colocar o governo de Chisinau em rota de colisão com Moscou, ainda que não tenha declarado formalmente apoio militar. As especulações sobre o uso do território moldavo não são novas. Desde 2022, em reuniões em Bruxelas e em Washington, discutia-se a hipótese de que o país poderia servir como base alternativa para aeronaves ocidentais, incluindo caças F-16 destinados à Ucrânia. Embora tais planos não tenham avançado oficialmente, a suspeita permaneceu. A confirmação de voos ucranianos em Marculeste apenas consolidou os temores de que a Moldávia já integra, mesmo que indiretamente, a engrenagem logística da guerra. Relatos da população local apontam a movimentação de aviões AN-26, AN-32 Moen e AN-32R na região. Os dois primeiros, com capacidade para transportar mais de 6 toneladas de carga, são adequados para missões de abastecimento em pistas curtas e discretas. Já o AN-32R, projetado inicialmente para combate a incêndio, pode ser adaptado para levar combustível ou suprimentos militares, ampliando sua utilidade em operações de apoio. Essa utilização reforça a leitura de que a base deixou de ser um aeroporto civil secundário e passou a ter papel estratégico no esforço bélico ucraniano. A localização de Marculeste aumenta ainda mais a tensão. Sua proximidade com a fronteira torna a instalação altamente vulnerável a ataques aéreos, reduzindo drasticamente o tempo de resposta em caso de ofensiva russa. Especialistas militares destacam que, para Moscou, esse fator representa uma vantagem operacional, já que permite interromper rotas logísticas vitais com rapidez e menor custo.
russo. Além disso, o aeródromo já demonstrou capacidade de receber aeronaves maiores, como o Hércules C-100, e até caças de diferentes modelos, o que amplia seu valor como centro de abastecimento. O cenário europeu torna a equação ainda mais delicada. Informes recentes indicam que ao menos 10 países, entre eles Reino Unido e França, discutiram a possibilidade de enviar tropas para a Ucrânia em caso de agravamento do conflito. Em agosto, líderes da União Europeia realizaram uma conferência virtual com a participação do presidente norte-americano Donald Trump. A pauta incluiu novas sanções contra a Rússia, reforço à segurança europeia e até o envio de forças multinacionais em caso de cessar-fogo, o que aumentou as preocupações em Moscou. Na leitura do Kremlin, os recentes movimentos de Kiev e de seus aliados ocidentais representam um avanço sistemático sobre linhas vermelhas traçadas pela Rússia desde o início do conflito. Para Moscou, quando um país terceiro, como a Moldávia, permite que sua infraestrutura seja usada para abastecer o fronte ucraniano, deixa de ser um espectador e passa a assumir papel ativo na guerra. Esse raciocínio se baseia em princípios já defendidos pelo governo russo desde a expansão da OTAN na década de 1990, quando alertava que o uso de territórios vizinhos para fins militares configuraria uma ameaça direta à sua segurança nacional. Dentro dessa lógica, neutralizar rotas externas de suprimentos é tão essencial quanto combater tropas ucranianas nas linhas de Donetsk, Bakhmut ou Kharkiv. Esse contexto coloca a Moldávia diante de uma encruzilhada histórica. Desde sua independência, em 1991, o país buscou manter equilíbrio entre aproximações com a União Europeia e a necessidade de não romper laços com Moscou, principalmente devido à questão da Transnistria, região separatista onde tropas russas permanecem estacionadas há décadas. A situação atual, no entanto, rompe esse frágil equilíbrio, ao permitir que aeronaves ucranianas utilizem o aeródromo de Marco Leste. Chisinau se arrisca a ser percebida como parte integrante do conflito, ainda que oficialmente não tenha declarado apoio militar. O aeródromo de Marco Leste passou a simbolizar de forma clara essa mudança de status. Por décadas, foi utilizado como uma instalação de caráter civil e regional, servindo a voos de carga limitada, operações de treinamento e até projetos pontuais ligados ao setor agrícola da Moldávia. Com o agravamento do conflito na Ucrânia, no entanto, sua função ganhou nova dimensão. Tornou-se parte da engrenagem logística de Kiev, recebendo aeronaves de transporte capazes de levar suprimentos militares e combustível. Essa transição faz com que a base deixe de ser vista como uma infraestrutura secundária e passe a ser considerada, sob a ótica russa, um ativo estratégico de alta relevância no contexto europeu. Para Moscou, essa evolução não é apenas simbólica, mas prática. Qualquer instalação que auxilie diretamente as operações de Kiev pode ser incluída em planos de ataque preventivo ou retaliatório em caso de escalada. O fato de Marco Leste estar a apenas algumas dezenas de quilômetros da fronteira torna sua neutralização relativamente simples do ponto de vista operacional, reduzindo custos e tempo de reação. Essa percepção, no Kremlin, coloca a Moldávia em um ponto crítico, mesmo sem que o país tenha formalmente declarado participação na guerra. Do lado europeu, Bruxelas, Paris e Berlim observam a situação com preocupação crescente. A vulnerabilidade de Marco Leste serve como lembrete de que a guerra na Ucrânia não está isolada e pode se expandir para países considerados periféricos até pouco tempo atrás. Para a União Europeia, a possibilidade de Moscou atacar um território moldavo levanta questionamentos sobre até onde vai a capacidade de dissuasão do bloco e qual seria sua reação diante de um ataque em um país que não integra a OTAN, mas que mantém laços políticos e econômicos cada vez mais estreitos com o Ocidente. Nesse cenário, a Moldávia se vê encurralada, historicamente inclinada a preservar a neutralidade. O país enfrenta agora pressões vindas de todos os lados. De um lado, Moscou exige que mantenha distância absoluta do esforço ucraniano. De outro, Washington e Bruxelas incentivam maior cooperação com Kiev, apresentando essa postura como passo necessário para a integração europeia futura. Esse duplo movimento se agrava pela fragilidade institucional e militar moldava. Suas
Suas forças armadas são pequenas, mal equipadas e incapazes de resistir a uma ofensiva de grande escala. Como resultado, a Moldávia corre o risco de se transformar em peça de barganha no tabuleiro internacional. Sua posição geográfica estratégica entre a Ucrânia e a Romênia, membro da OTAN, torna o país alvo de interesses concorrentes. Para Moscou, neutralizar Marco Leste significaria cortar um canal logístico vital de Kiev. Para o Ocidente, protegê-lo seria impedir que a guerra se aproxime ainda mais de territórios aliados. Essa sobreposição de pressões reforça a condição da Moldávia como um dos pontos mais sensíveis e instáveis da geopolítica atual no leste europeu. A relação entre Washington e Caracas voltou a ocupar espaço no cenário internacional, desta vez cercada por sinais de contradição política. O governo dos Estados Unidos divulgou um comunicado recomendando que seus cidadãos não viajem à Venezuela, justificando a decisão com o risco de detenções arbitrárias, sequestros e episódios de violência urbana. Ao mesmo tempo, a administração norte-americana reforçava sua presença militar no Caribe, movimentação que analistas interpretaram como parte de uma estratégia de contenção regional. Para muitos observadores, o alerta consular refletiu mais insegurança do que prudência diplomática. Poucos dias antes da nota oficial, o Pentágono havia autorizado o envio de embarcações de grande porte para a área próxima à América Latina. Entre os navios destacados estava o USS Iwo Jima, um assalto anfíbio da classe Wasp, capaz de transportar fuzileiros navais, blindados e aeronaves, como os caças AV-8B, Harrier II e os modernos F-35B. Junto a ele seguiram unidades da classe San Antonio, especializadas em desembarque de tropas, e destroyeres equipados com sistemas de defesa aérea e mísseis de cruzeiro Tomahawk. A operação ficou sob a coordenação do Comando Sul, instalado em Miami, responsável pelas ações militares norte-americanas em toda a América Latina e no Caribe. A contradição ficou evidente. Enquanto Washington exibia sua capacidade de projeção militar, aconselhava seus próprios cidadãos a evitar contato com o país que era alvo dessa pressão. Essa dissonância levantou dúvidas sobre os verdadeiros objetivos da operação. Se a justificativa pública era o combate ao narcotráfico, por que o discurso oficial soava tão próximo de uma admissão de risco político e militar em relação à Venezuela? Em Caracas, a resposta não demorou. O presidente Nicolás Maduro classificou qualquer tentativa de ingerência estrangeira como uma ameaça à soberania nacional, afirmando que nenhum império pisaria em solo venezuelano. Além da retórica, o governo adotou medidas práticas, anunciou a incorporação da Milícia Nacional Bolivariana para chamados quadrantes de paz, estruturas territoriais de segurança que integram exército, polícia e comunidades civis. Essas unidades foram concebidas para ampliar a vigilância em áreas urbanas e rurais, cobrindo setores que variam entre 2 e 5 quilômetros quadrados. O alcance da medida foi expressivo. Mais de 5.000 comunidades passaram a contar com a presença direta das milícias, criando uma malha de vigilância descentralizada e permanente. Em seguida, Maduro ordenou uma mobilização nacional que, segundo dados oficiais, levou o número de milicianos para cerca de 4,5 milhões em todo o território. Esse anúncio ocorreu no mesmo período em que Washington aumentou para 50 milhões de dólares a recompensa por informações que levassem à captura do presidente venezuelano, gesto interpretado em Caracas como uma provocação direta. O embate, portanto, não se limitava ao campo estritamente militar. De um lado, os Estados Unidos, ainda vistos como a maior potência bélica global, com bases espalhadas por todos os continentes e uma frota naval de alcance planetário, exibiam sua capacidade de intervir em qualquer região, inclusive no Caribe. No entanto, a própria emissão de alertas a seus cidadãos expunha um paradoxo: a necessidade de afirmar poder enquanto revelava insegurança diante da reação venezuelana. Esse detalhe, aparentemente secundário, foi interpretado como sinal de que Washington não via a operação apenas sob a ótica do combate ao narcotráfico, mas também como um risco de envolvimento em um cenário político mais complexo do que desejava admitir. A Venezuela, por sua vez, procurava consolidar a imagem de um país em resistência, apoiando-se não só em suas forças armadas convencionais, mas também em um vasto aparato de mobilização social. A integração da Milícia Nacional Bolivariana, formada por milhões de cidadãos, reforçava a ideia de que a defesa nacional não se restringia às fronteiras dos quartéis, mas se espalhava pelos bairros
bairros, povoados e cidades do país. Para o governo de Nicolás Maduro, isso representava um trunfo estratégico, demonstrar que qualquer tentativa de intervenção externa encontraria não apenas soldados profissionais, mas também comunidades inteiras organizadas para reagir. No panorama mais amplo, o episódio reacendeu uma disputa histórica pela influência no Caribe e na América Latina. Desde o século XXI, com a doutrina Monroe de 1823, Washington considera a região parte de sua esfera de influência, utilizando tanto pressões diplomáticas quanto ações militares para garantir sua predominância. Ao longo do século XX, episódios como a crise dos mísseis de 1962 em Cuba mostraram como o Caribe pode rapidamente se transformar em palco central de tensões globais. Nesse sentido, a atual confrontação com Caracas evoca memórias de outras disputas estratégicas, ainda que em um contexto multipolar distinto. Hoje, o quadro geopolítico que envolve a Venezuela apresenta variáveis muito mais complexas do que no passado. As sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia, implementadas de forma gradual desde 2017, continuam a limitar de maneira severa a capacidade do país de acessar créditos internacionais, comercializar petróleo em larga escala e atrair investimentos externos. Essa pressão financeira afeta não apenas o governo, mas também setores estratégicos como energia, saúde e infraestrutura. Em resposta, Caracas tem procurado diversificar seus parceiros, estreitando laços com a Rússia, que fornece armamentos e apoio técnico-militar, e com a China, que atua como importante credora e investidora em áreas como petróleo e mineração. O Irã também ganhou relevância ao fornecer combustível em momentos críticos, desafiando os bloqueios impostos por Washington. Além disso, a participação ativa em fóruns como o BRICS simboliza a tentativa de reposicionar a Venezuela dentro de um eixo alternativo ao poder ocidental. Paralelamente, os Estados Unidos mantêm a estratégia de isolamento diplomático. Em organismos multilaterais, como a Organização dos Estados Americanos, OEA, Washington pressiona constantemente pela não aceitação de Maduro como chefe de Estado legítimo, enquanto em instâncias da ONU, como o Conselho de Direitos Humanos, levanta denúncias relacionadas à repressão política e violações de direitos civis. Essa narrativa tem como objetivo consolidar uma imagem internacional de ilegitimidade, reforçando o discurso de que o atual governo deve ser tratado como um regime de exceção. Para especialistas latino-americanos, a disputa deixou de ser apenas militar e se transformou em uma batalha simbólica por reconhecimento político e legitimidade internacional. Nesse contexto, cada movimento ganha contornos estratégicos. O envio de navios de guerra norte-americanos para o Caribe, por exemplo, não é apenas um gesto de intimidação militar, mas também uma mensagem destinada a aliados regionais como Colômbia e Brasil, que mantêm proximidade com Washington. Da mesma forma, a convocação de milhões de milicianos venezuelanos não se resume à preparação para um conflito armado, mas busca mostrar à população e ao mundo que o país dispõe de uma base social mobilizada em defesa de sua soberania. Esse tabuleiro de tensões evidencia que o poder de dissuasão hoje não se apoia exclusivamente em arsenais militares ou no número de tropas disponíveis. Ele também se constrói a partir da capacidade de cada ator projetar credibilidade diante de seus parceiros e demonstrar resiliência frente à pressão externa. Para a Venezuela, trata-se de provar que consegue resistir ao isolamento e preservar sua autonomia política. Para os Estados Unidos, é a oportunidade de reafirmar sua hegemonia no Caribe, região que historicamente considera parte de sua esfera de influência. A política internacional foi abalada após uma declaração direta de Donald Trump. Em um discurso sem ambiguidades, o ex-presidente norte-americano afirmou que a Ucrânia não ingressará na OTAN, desmontando um dos principais pilares do discurso ocidental desde o início dos anos 2000. A repercussão foi imediata. A fala expôs divisões internas na Aliança Atlântica, enfraqueceu a posição de Kiev no cenário diplomático e, ao mesmo tempo, reforçou a visão de Moscou de
que a expansão do bloco militar sempre representou uma ameaça à sua segurança estratégica. O impacto recaiu diretamente sobre o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, cuja liderança passou a ser vista como dependente de promessas que nunca se concretizaram. Também afetou Mark Rutte, novo secretário-geral da OTAN, que havia assegurado publicamente a futura adesão ucraniana e acabou desautorizado de forma constrangedora. Para analistas europeus, a fala de Trump deixou explícito que Washington, apesar das declarações oficiais desde a cúpula de Bucareste em 2008, nunca teve intenção real de conceder à Ucrânia o status de membro pleno da aliança. Trump foi além da negativa. Em sua análise, lembrou que a Rússia, desde o período soviético, sempre tratou a presença da OTAN em suas fronteiras como intolerável. Citou ainda que nos anos 1990, durante as primeiras rodadas de ampliação do bloco para países do leste europeu, Moscou já havia alertado que se tratava de uma linha vermelha. Na prática, segundo ele, a posição de Vladimir Putin é apenas a continuidade de uma postura histórica ignorada pelo Ocidente. Com essa declaração, um dos principais argumentos utilizados pelas potências ocidentais perdeu consistência. A promessa de adesão à OTAN, usada como mecanismo político para atrair Kiev e pressionar Moscou, mostrou-se na leitura de Trump um recurso de provocação sem sustentação prática. O resultado, no entanto, foi devastador. A Ucrânia acabou transformada em campo de batalha, enfrentando enormes perdas humanas e materiais em nome de uma perspectiva que, de acordo com o republicano, jamais esteve ao alcance. Os números dão dimensão da crise. Desde 2014, quando eclodiu o conflito no leste da Ucrânia e a Crimeia foi reintegrada à Rússia após referendo, Washington já destinou mais de 113 bilhões de dólares a Kiev, enquanto a União Europeia ultrapassou 85 bilhões em ajuda. Apesar desse volume de recursos, o país contabiliza centenas de milhares de mortos e feridos, cidades destruídas e milhões de cidadãos deslocados. Para críticos da política ocidental, a revelação de Trump transforma esses investimentos em um símbolo de desperdício político e financeiro. Em Moscou, a fala foi recebida como validação. O presidente Vladimir Putin, que em 2007, na Conferência de Segurança de Munique, advertira contra já a expansão da OTAN, manteve essa posição ao longo dos anos. Em 2014, após o golpe em Kiev, a Rússia promoveu o referendo que resultou em mais de 96% de votos a favor da reintegração da Crimeia, movimento considerado ilegal pelo Ocidente. Hoje, a afirmação de Trump de que a península não retornaria a Kiev funciona, na prática, como uma legitimação indireta do gesto russo. A repercussão não se limitou ao campo diplomático. O setor de defesa norte-americano, que lucrava bilhões de dólares com contratos de armamentos e equipamentos enviados à Ucrânia, também foi atingido. Se a entrada de Kiev na OTAN nunca esteve nos planos de Washington, argumentam analistas, a principal justificativa para manter o fluxo de armas e prolongar o conflito se enfraquece. Na Europa, líderes como Emmanuel Macron, Olaf Scholz e Pedro Sánchez optaram por não comentar publicamente. Já Mark Rutte, em seus primeiros meses à frente da OTAN, viu-se isolado. Sem o respaldo explícito de Washington, a aliança passa a ser vista como fragilizada, incapaz de apresentar uma estratégia coesa. Para os Estados Unidos, admitir essa realidade significa reduzir seu envolvimento direto. Para os europeus, é encarar uma crise de segurança sem a garantia de proteção do aliado histórico. A Rússia, por sua vez, não precisou intensificar suas operações militares para colher ganhos estratégicos. Bastou que Trump reconhecesse em público aquilo que Moscou repete há décadas: a expansão da OTAN tem limites. O peso dessa fala, vindo de um ex-presidente com reais chances de voltar à Casa Branca, fortalece o Kremlin no debate internacional e projeta a Rússia como ator indispensável em qualquer rearranjo futuro da arquitetura de segurança europeia. Assim, o episódio vai muito além de uma declaração isolada. Trata-se de um sinal que pode marcar o início de uma mudança estrutural na ordem internacional. Ao negar de forma categórica a entrada da Ucrânia na OTAN, os Estados Unidos deixam transparecer uma retração em sua disposição de sustentar
sustentar compromissos que antes pareciam inabaláveis. Essa postura não apenas revela fadiga política em Washington, mas também expõe fissuras internas no bloco ocidental. A União Europeia, por sua vez, surge fragmentada, dividida entre países que desejam manter a retórica de expansão da aliança e outros que já reconhecem o desgaste e o custo de confrontar a Rússia de forma permanente. Nesse vácuo de liderança, Moscou surge cada vez mais como um ator indispensável no equilíbrio global. Não é apenas a força militar russa que chama a atenção, mas a capacidade de se posicionar como elemento central em negociações que afetam a segurança de todo o continente europeu. O discurso de Donald Trump, "A Ucrânia não vai entrar na OTAN", extrapola o valor de uma simples frase política. Ele atua como divisor de água, capaz de redesenhar relações de poder, romper consensos artificiais e questionar narrativas que vinham sendo defendidas desde o fim da Guerra Fria. Ao desmontar publicamente a promessa de ingresso da Ucrânia na Aliança Atlântica, repetida por anos como um mantra para justificar o apoio a Kiev, Trump expôs a fragilidade de uma das principais ferramentas de pressão do Ocidente. Para Moscou, isso soou como a validação de um argumento defendido há décadas. A expansão da OTAN não era inevitável, mas sim uma estratégia de contenção que agora perde sustentação política, até mesmo entre seus principais patrocinadores. O impacto imediato dessa mudança de tom foi, à primeira vista, apenas simbólico, mas suas repercussões podem se estender muito além do campo retórico. Ao reduzir a Ucrânia à condição de mera moeda de troca em um jogo de dimensões globais, o episódio evidenciou o limite da autonomia de Kiev e expôs, de forma quase pedagógica, a fragilidade do projeto ocidental que buscava transformá-la em bastião contra a Rússia. Para os países europeus, a situação deixou claro o grau de dependência em relação às diretrizes políticas e militares emanadas de Washington, revelando que, mesmo em momentos de crise, o continente carece de uma estratégia própria que vá além do alinhamento automático para Estados Unidos. Enquanto isso, Moscou colhe dividendos estratégicos sem disparar um único míssil adicional. A imagem projetada é a de um Kremlin paciente e calculista, que prefere aguardar o desgaste interno de seus adversários em vez de assumir riscos desnecessários. Esse perfil de atuação reforça a ideia de que a Rússia não apenas resiste à pressão internacional, mas transforma o cenário hostil em oportunidade para consolidar sua posição como ator central no equilíbrio geopolítico. Para muitos analistas, esse episódio já pode ser registrado como um marco histórico, comparável a outros momentos de redefinição da ordem mundial. Ele representa para alguns o início de uma transição mais clara, rumo a uma configuração multipolar. A tentativa do Ocidente de isolar Moscou acabou surtindo efeito contrário. Não só falhou em enfraquecê-la, como contribuiu para fortalecer sua rede de alianças, que se expande em direção ao Oriente Médio, à África e ao sul da Ásia. Esse movimento ganha relevância justamente porque ocorre em paralelo à crescente contestação da hegemonia ocidental. Potências emergentes como China e Índia já enxergam na Rússia um parceiro estratégico capaz de contrabalançar a influência norte-americana, enquanto países africanos e árabes passam a considerar Moscou como alternativa política, militar e econômica. Em meio a esse redesenho, o que parecia ser apenas uma frase em uma entrevista assume contornos de divisor de águas. A revelação de que o Ocidente, ao insistir em promessas inviáveis e estratégias desgastadas, acabou expondo sua própria vulnerabilidade e acelerando a marcha de um mundo em que a hegemonia não é mais monopólio de um único bloco.